Queridos irmãos, que alegria mais uma vez, unidos nesta formação. Este é o nosso último passo, concluindo todo este itinerário com os ministros extraordinários da comunhão eucarística. No primeiro passo, lembremos, primeiro passo, o sentido do ministério extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, da comunhão eucarística, na vida da igreja, da comunidade, todo o aspecto eclesiológico, teológico, bíblico-teológico, bem como no segundo passo já a dimensão humana, a abordagem ao enfermo, a visita aos enfermos, os cuidados práticos. Neste terceiro e último passo, concluindo esta nossa formação, tratamos agora sobre o ministro extraordinário da comunhão eucarística e a celebração das exéquias. Falaremos da celebração das exéquias, a abordagem para a celebração das exéquias, cuidados práticos durante a celebração das exéquias. Por fim, irei apresentar alguns subsídios para a celebração das exéquias. Pois bem, primeiro, meus irmãos, o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística e a celebração das exéquias. Dom Geraldo Lírio Rocha, na sua sabedoria, fala algo muito belo para nós, para esta formação. A presença do Senhor ressuscitado no momento da dor e sofrimento, com a separação causada pela morte, traz conforto, renova a esperança. Sobretudo, nessa hora não pode faltar a presença amiga, fraterna e solidária da igreja, junto aos familiares daqueles que foram visitados pela morte. Lembremos, como eu terminei refletindo no vídeo anterior, a igreja é mãe, a mãe acompanha, está presente, não se afasta, muito menos na hora da dor, da separação, da morte. Continuemos. Ainda, meus irmãos, sobre o ministro extraordinário da comunhão eucarística. Em 1971, foi dada uma orientação ao Brasil pela Sagrada Congregação para o Culto Divino, no mês de abril, que permitindo que o ministro de exéquias seja leigo ou leiga. Então, seguindo a instrução acerca de algumas questões sobre a colaboração dos fiéis leigos no sagrado ministério dos sacerdotes, o artigo 12º, elucida que os fiéis não ordenados podem dirigir as exéquias eclesiásticas somente, e aí onde a gente volta um pouco o termo que não se dissocia do ministro da comunhão eucarística, sendo extraordinário. Este termo extraordinário. O ministro da comunhão eucarística é o padre, o bispo, o diácono. O ministro extraordinário é o fiel leigo. Do ministro extraordinário. Porém, somente nos casos de verdadeira falta de um ministro ordenado e observando as respectivas normas litúrgicas. Isto é importante. Eles devem ser bem preparados para essa tarefa, tanto do ponto de vista doutrinal como litúrgico. É necessária uma preparação para exercer esta tarefa dentro do ministério extraordinário da comunhão eucarística. Depois, meus irmãos, a celebração das exéquias. O manual para os ministros extraordinários da comunhão eucarística da CNBB, da região Sudeste 2, nos define a celebração das exéquias como uma cerimônia como cerimônias ou honras fúnebres. Etimologicamente quer dizer cortejo fúnebre, funeral, enterro, mas no sentido de cerimônia. Seguir até o fim, acompanhar, escoltar
com as nossas orações, com a oração da igreja. Meus irmãos, o catecismo da Igreja Católica define de maneira muito clara os funerais cristãos, a celebração das exéquias. Celebrações litúrgicas da igreja, onde o ministério da igreja tem em vista tanto exprimir a comunhão eficaz com o defunto, como fazer a comunidade reunida participar das exéquias e lhe anunciar a vida eterna. Nesta celebração, a igreja mostra sua comunhão com aquele que foi visitado pela morte. Como também faz com que a comunidade reunida viva este momento de caridade, de piedade cristã, ao mesmo que evangeliza, ao mesmo que elucida a vida e a morte diante do mistério que celebramos, diante do Cristo, que é a eternidade para nós cristãos. Depois ainda, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1685, fala que os diferentes ritos dos funerais exprimem o caráter pascal da morte cristã e responde, é claro, às situações e tradições de cada região, mesmo com relação à cor litúrgica. Cada região, cada situação se adequando à realidade, às normas litúrgicas vigentes. Depois, meus irmãos, o rito das exéquias da liturgia romana propõe 3 tipos de celebrações. 3 tipos dentro da celebração dos funerais, correspondendo aos 3 lugares onde acontece: a casa do defunto, a igreja ou o cemitério. E segundo também a importância que a ele atribui a família, a costumes locais, a cultura e a piedade popular. Quando se trata dessa importância, meus irmãos, estamos tratando de algo muito delicado. O ministro extraordinário da comunhão eucarística não pode chegar na casa do enfermo, por mais que seja um enfermo que veio a falecer, católico, não pode chegar na casa do defunto, por mais que ele tenha vivido a vida comunitária de maneira muito eficaz, evangelizando nos grupos e movimentos. Você não pode. É inconveniente chegar na casa do defunto, querer levar o defunto para a igreja, uma vez que a família não quer. Deve haver um respeito a esta. É uma liberdade que se tem. Tem que ter esse cuidado. Certo? A família, ela demonstra o seu respeito e devemos respeitar conforme as necessidades daquela família para aquele momento. Depois, meus irmãos, a gente trata agora dos momentos principais do rito das exéquias. Primeiro, a acolhida da comunidade. Uma saudação de fé deve abrir a celebração. Depois, a liturgia da palavra. Depois, o sacrifício eucarístico, quando há a celebração da Eucaristia. Aí, a celebração da Eucaristia coroa este momento, esta realidade pascal da morte cristã, daquele que foi ao encontro de Deus, daquele que foi visitado pela morte. Por fim, o adeus. O adeus, tratamos este termo adeus, separando a Deus. Este adeus ao defunto é a encomendação a Deus pela igreja. As orações recomendam aquela alma a Deus. A igreja, como mãe, entrega aos cuidados de Deus aquele que cumpriu a sua missão. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. São Paulo. Prosseguindo, meus irmãos, a abordagem para a celebração das exéquias. Primeiro, a chegada discreta no local da celebração deve ser algo essencial para o ministro extraordinário.
É inconveniente conversas paralelas com os familiares, amigos antes da cerimônia. Você está indo ali como ministro extraordinário da comunhão eucarística. A postura, o respeito litúrgico pelo ato celebrado, pelo nome que está se portando naquele momento da Igreja Católica Apostólica Romana. É necessário ter cuidado. Sem outra coisa muito interessante, que o ritual das exéquias, nos números 20 e 41, elucida a respeito desta abordagem. Sem excluir a possibilidade de uma simples e breve alusão à vida cristã do defunto, é preciso que se evite qualquer tipo de elogio, elogios fúnebres, pois na celebração de exéquias, vamos grifar em negrito, na celebração das exéquias, como em qualquer outra, não deve haver distinção de pessoas ou classes sociais, muito menos na celebração das exéquias. Nos nossos atos litúrgicos, todos nós somos irmãos. Caminhamos em um mesmo caminho, rumo à eternidade. Tenhamos cuidado. Por fim, meus irmãos, os cuidados práticos durante a celebração das exéquias. Primeiro cuidado: apresentar-se a alguém da família que esteja em condição de falar. Você não pode chegar, já vai chegando, vamos começar a reza. Chega que a reza vai começar, em nome do Pai eu cheguei e vai começar. Lembremos, é um momento de dor, de angústia, de separação. Primeiro que devemos ir sendo convidados pela família. Depois, ao chegar, procurar a pessoa que esteja ali mais tranquila da família, se identificar, se apresentar, perguntar, já podemos começar? Falta alguém que é necessário que esteja presente? Deixa a sensibilidade de fé. Depois, ser discreto. O ser humano, quando ele vive com serenidade, ele é discreto. Ser discreto, principalmente nestes momentos. Anotar o nome do falecido. Olha, a pior coisa é você errar o nome do defunto. Não é coisa boa. Tenhamos cuidado. Às vezes, já aconteceu na minha vida, estar ali rezando pelo defunto, daqui a pouco eu chamar pelo irmão do defunto que estava vivo. Foi um problema. Tenhamos cuidado. Vamos anotar no papel, o nome do defunto e colocar no lugar mais adequado. Saber idade, causa da morte e também que familiares deixou. Mas isso não seria inconveniente? Não! É bom, é conveniente que você saiba a idade do que morreu, os familiares que deixou, para ter cuidado na hora da reflexão. Não falar nada que venha machucar os familiares em exagero. Cuidado. Depois, meus irmãos, se não cantar bem, leve alguém que faça de maneira adequada. Pior coisa é uma reza desajeitada. Minha gente. Tenha cuidado. Olha a oração. A música coroa a oração. Então, deve ter cuidado, viu? Isso não é falta de humildade, não. Precisa ser humilde, reconhecer os limites. Eu não canto muito bem. Gosto sempre de levar alguém para cantar. Só canto quando não tem jeito. Aí eu busco cantar direitinho, faço um esforço, E só o refrão que todo mundo acompanha, graças a Deus. Se possível, estar acompanhado de outro ministro extraordinário da comunhão eucarística, ou alguém de outra pastoral. O ideal é que se fosse sempre em dois, em dupla, para juntos vivenciar esse momento. Porque não é bom estar convidando os familiares para ajudar, porque é um momento ali que às vezes a pessoa nem consegue ler direito, então tem uma leitura, tem um salmo, tem as preces. Tenha cuidado com esta questão. Manter conveniente distância da urna. Manter conveniência e distância da urna, do caixão. Aquela urna funerária, você não pode estar ali perto, até por questão de saúde, Você tem que ser
precavido neste momento. Por último, seguir as orientações contidas no subsídio para a celebração das exéquias adotado por sua paróquia ou diocese. Lembremos, meus irmãos, o subsídio que devemos utilizar deve ser aprovado pelo nosso pároco, pela nossa diocese. Isso é importante para a nossa vida pastoral no exercício do ministério extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Gratidão, meus irmãos, gratidão por este momento, por esta formação, por juntos termos vivido este itinerário que tanto enriquece a nossa vida pastoral. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna pela intercessão da Sempre Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.